Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 13 a 15. O amado apóstolo João dirige-se aqui aos que creram no Filho de Deus. E tendo ele mesmo ascendido ao alto monte da comunhão com Jesus, ele se esforça para conduzir seus irmãos a 3 gloriosas subidas do monte de Deus. Acho que vejo diante de mim agora 3 escadas brilhantes e com a glória de Deus refletida em sua testa. Vejo João como um anjo de Deus conduzindo os jacós do Senhor pelos degraus reluzentes. A primeira subida que ele quer que eles façam é da fé para a plena certeza da fé. Ele escreve para eles como crentes e diz: estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Como crentes, eles tinham a vida eterna, pois aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna e nunca entrará em condenação. Sim, aquele que vive e crê em Cristo, ainda que esteja morto, ainda assim deve viver. Mas uma coisa é ter a vida eterna e outra é saber que temos a vida eterna. No 3º versículo do 2º capítulo desta mesma epístola, este apóstolo traça uma distinção entre conhecer a Cristo e saber que o conhecemos. Pois ele escreve: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Um homem pode conhecer a Cristo em seu coração e ainda assim, em certas ocasiões, por fraqueza de julgamento ou estresse de tentações, ele pode ser lançado em dúvidas sobre se ele tem algum conhecimento salvador do Senhor Jesus. Mas só é feliz aquele que, edificando sobre o fundamento seguro da promessa de Deus, dá toda a diligência para tornar seguro o seu chamado e eleição e desfruta de uma confiança segura de seu interesse em Cristo. Eu sei que há alguns que não gostam que façamos qualquer distinção entre fé e certeza, mas quanto mais eu penso sobre o assunto, mais sou compelido a fazê-lo, não para encorajar a incredulidade, mas para o consolo daqueles fracos do rebanho que, por outro motivo, seriam rejeitados completamente, uma vez que sua fé trêmula nunca amadureceu em segurança. Os crentes que observaram sua própria experiência devem ter notado que, mesmo quando podem lançar-se com toda a simplicidade sobre Cristo Jesus e, consequentemente, têm o direito de confiar em sua própria segurança, ainda assim não podem sempre desfrutar da persuasão confortável de segurança, porque suas mentes ainda são superficiais e Satanás ganhou vantagem sobre eles. Eles confiam em seu Deus, mas é como algo do espírito de Jó, quando ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. A sombra da escuridão pensa que talvez você se mostre um apóstata, escurece seu caminho e você se apega ao Senhor, não com uma alegre certeza que pode dizer: ele é meu, mas com aquela fé desesperada que clama: eu devo acreditar, pois de outra forma não há nada diante de mim além de destruição. A quem irei senão a ti, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Mesmo o mais forte dos santos deve ser levado, penso eu, em sua experiência, a observar que, embora sempre crendo, eles nem sempre estão seguros. Este deve certamente ser o caso dos mais fracos e dos iniciantes. Eu sei que a fé é uma certeza a respeito da verdade de Deus. Aceito alegremente a definição, mas devo pedir-lhe que observe que há uma diferença entre ter certeza da verdade de Deus e ter certeza de que eu sou um participante da vida divina. Venho a Cristo sem saber se ele morreu especialmente por mim ou não, mas confio nele como o Salvador dos pecadores. Isso é fé. E tendo confiado nele, descubro que tenho um interesse particular e especial no mérito de seu sangue e no amor de seu coração. Isso é mais certeza do que fé. Embora a segurança cresça da fé, e dificilmente é fé que não conduz à segurança, as duas não são idênticas. Você pode crer em Cristo e ter a vida eterna, e ainda estar em dúvida sobre isso. Você não deveria estar, mas ainda assim você pode cair em tal estado. O apóstolo deseja que,
se você crer, você possa chegar a um estado ainda mais elevado e possa infalivelmente e com alegria saber que você tem a vida eterna. Ó irmãos, não temais subir esta escada. Os degraus são muito fáceis. Apenas continue a acreditar como você tem acreditado. Receba a palavra de Deus como ela está. Você não quer outro fundamento de segurança a não ser o que está escrito lá. E o Espírito o capacitará a ver seu próprio título selado e seguro. Continue a descansar em Jesus e você descobrirá que nele, assim como você alcançou a fé, nele você também obterá a certeza da fé. Aqui está a primeira escada celestial. O apóstolo deseja levar os discípulos a uma segunda ascensão. Observe-o, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Da certeza de nosso interesse e estar em Cristo, o próximo passo é uma firme crença no poder da oração, no fato de que Deus considera a sua oração. E isso você dificilmente poderá obter a menos que tenha alcançado a certeza de seu próprio interesse nele. Pois minha crença na prevalência de minha oração, em grande medida, deve depender da minha convicção de meu interesse em Cristo. Por exemplo, aqui está o argumento de Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele gratuitamente todas as coisas? Devo, portanto, ter certeza de que Deus me deu Cristo, e se Ele me deu Cristo, então eu sei que Ele me dará todas as coisas. Mas se tem alguma dúvida sobre Cristo ser meu e sobre ser o receptor do dom indescritível de Deus em Cristo, não posso raciocinar como o apóstolo fez e, portanto, não posso ter essa confiança de que minha oração foi ouvida. Mais uma vez, a paternidade de Deus é outro fundamento de nossa confiança na oração. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas se não tenho certeza de que Deus é meu Pai, se não tenho o Espírito de adoção, então não posso ir a Deus com essa confiança de que Ele me dará o meu desejo. Minha filiação estando assegurada, estou confiante de que meu Pai sabe do que preciso e me ouvirá. Mas minha filiação estando em disputa, meu poder na oração desaparece. Não posso esperar prevalecer. Além disso, o homem que tem fé em Cristo e sabe que está salvo, já recebeu respostas à oração. E as respostas à oração são alguns dos melhores apoios à nossa fé quanto ao sucesso futuro de nossas petições. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Mas se não tem motivos para concluir que Deus ouviu minha oração por perdão, se estou em dúvida se meus primeiros clamores chegaram a seus ouvidos e obtiveram uma resposta, como posso vir com confiança? Não, irmãos e irmãs. Procurem em primeiro lugar, já que creram em Jesus, obter dentro de vocês o testemunho de que são nascidos de Deus. E depois passem desta graciosa subida para a próxima, sabendo e tendo a certeza de que Ele ouve sempre, porque fazemos o que é agradável diante dele. E invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo em tudo para nós. Se você escalou essa segunda subida, e espero que haja muitos aqui que o fizeram, a terceira não é difícil. É ir da sua crença de que Deus ouve a oração para a convicção de que quando você orou, você tem as petições que você desejou dele. Isto é, ascender de uma convicção solene da utilidade da oração para uma particular e crença especial de que, em seu próprio caso, quando você desejou algo de Deus em oração, por meio de Jesus Cristo, você obteve a resposta. Não que você tenha a misericórdia particular imediatamente dada em suas mãos, pois há muito que realmente é nosso que, no entanto, não está presente em nossa posse sensível e ainda é verdadeiramente nosso. Temos o céu, mas ainda não desfrutamos. E por isso podemos ter respostas às nossas orações e, no entanto, no que diz respeito aos nossos sentidos, podemos não ter recebido nada. Temos, mas não vemos. É nosso, mas nosso Deus acha adequado reservá-lo por um tempo para uma nova prova de nossa fé. Se um homem não tivesse nada mais do que ele pode ver, há muitos de vocês aqui que têm bens de outro lado do mar,
ou navios longe na água. E se você tivesse apenas o que pode ver agora, suas propriedades seriam muito reduzidas. Assim, podemos ter as respostas para muitas de nossas orações. Realmente temos as respostas e ainda assim para nós essa resposta, como um navio em uma longa viagem, pode ainda não ter retornado. Mas temos a resposta como o mercador tem o navio, que é tanto seu sobre o Atlântico como quando estiver ao lado do seu cais. Que nós, queridos amigos, obtenhamos a graciosa posição de saber que, tendo buscado o Senhor em oração por meio de Jesus Cristo, temos as petições que desejamos dele. Quero hoje, com a ajuda de Deus, fortalecer nossos queridos irmãos para que busquem respostas às orações. Vendo que você tem a promessa de uma resposta à oração e que a resposta deve vir até você, procure-a. A menos que você acredite que tem a resposta na realidade, não é provável que fique atento ao seu aparecimento. Mas se chegou a ponto de acreditar que tem a resposta, agora exorto-o sinceramente a procurá-la e regozijar-se. Que a explicação seja tirada de exemplos nas Sagradas Escrituras. Elias dobrou o joelho no topo do Carmelo e orou a Deus pedindo chuva. Por 3 anos não havia uma única gota caindo sobre Israel. Ele implora e, terminando sua intercessão, diz ao seu servo: vá e olhe do alto do Carmelo para o mar. Ele não achou suficiente ter orado. Ele acreditava que tinha a petição que desejava de Deus e, portanto, enviou seu servo para ver. A resposta que foi trazida de volta não foi animadora, mas ele disse ao seu servo: vá novamente 7 vezes. E 7 vezes aquele servo foi. Elias não parece ter cambaleado em sua fé. Ele acreditava que tinha a petição e, portanto, esperava vê-lo em breve, pois ver é muitas vezes uma recompensa abençoada de acreditar. Ele enviou o seu servo até que finalmente trouxe a notícia. Há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Bastante para a fé de Elias isso era. Ele age com base na crença de que tem a petição, e embora nenhuma gota de chuva tenha caído. Ele desce para dizer a Acabe que prepare sua carruagem para que a chuva não detenha, na plena e firme convicção de que tão certamente quanto ele havia pedido, certamente a chuva cairia. Davi é outro caso em questão. Deixe-me citar apenas essa expressão: pela manhã dirigirei minha oração a ti e olharei para cima. Assim como os homens tiram uma flecha da aljava, Davi recebe sua oração. Ele a encaixa na corda e estica o arco com veemência de desejo. Então ele atinge seu objetivo, dirige sua oração a Deus. Ele não está atirando para a mão direita ou para a esquerda, mas para o seu Deus ele aponta sua haste polida. Não para aqueles que depois lerão o salmo, não para aqueles que estão ouvindo sua voz, mas ele a direciona para o céu. E tendo feito isso, puxa o arco com toda a sua força e para longe voa a flecha. Ansioso para saber como isso se acelera, ele olha para cima para ver se o Senhor aceita seu desejo e continua a olhar para cima para ver se uma resposta graciosa é retornada. Isso é o que eu quero dizer com o cristão saber que ele tem uma resposta para a sua petição e esperar e observar até que ela venha. Veja o caso de Sansão, pobre Sansão, forte, mas fraco e, no fim, tão forte na fé quanto no corpo. Depois que seu cabelo voltou a crescer, ele, que foi chamado para zombar e triunfar sobre os filisteus, ora a Deus para fortalecê-lo mais uma vez. Observe como ele acreditava ter recebido a petição, pois disse ao homem que o conduziu com seus olhos cegos ao templo dos filisteus: coloque-me perto das colunas sobre as quais a casa se apoia. E por que ele procura ficar ali? Porque ele acredita que tem sua petição. Tendo assumido sua posição, ele agarra os 2 pilares e se curva com todas as suas forças. Por quê? Porque ele se esforça tanto. É possível que ele espere mover aquelas colunas poderosas de suas bases? Sim, não só é possível, mas certo que ele fará maravilhas, pois ele acredita que tem sua petição de seu Deus. Veja como na força da sua crença ele derruba o templo de Dagon sobre as cabeças dos adoradores e prova o poder da súplica crente. Algo desse tipo de espírito que eu quero que os crentes captem. Saibam que sua oração é ouvida e então ajam com a convicção de que é assim. Tome novamente o caso de Ana, uma mulher de espírito triste. Ela orou sem uma voz audível, apenas seus lábios se moviam.
Assim que Eli disse a ela que Deus havia ouvido a oração, observe a mudança que foi operada nela. Então seu semblante não ficou mais triste. Por que, Ana? Por que você sorri? Você ainda não viu ou esteve com seu marido. Você não tem sinais de que Deus a visitou e concedeu o desejo do seu coração de conceber um filho. Não, mas o homem de Deus disse isso, e isso é suficiente para ela. As rugas desapareceram de sua testa e as lágrimas dos seus olhos. Você pergunta a ela por quê, e ela diz: tenho a petição que desejei de Deus. Pedi com fé e o Senhor se agradou de ouvir minha oração. Um exemplo ainda mais maravilhoso é o de Jacó, que não apenas acredita na utilidade da oração, mas não deixará o anjo partir até que ele ganhe a bênção dele. Isso estava indo mais longe, não apenas acreditando que havia uma bênção e que a oração poderia obtê-la, mas uma determinação de não cessar a oração até que ele tivesse algum sinal visível de que a havia obtido. Aqui estava uma fé forte. O caso pode ser excepcional, especialmente quando oramos por misericórdias temporais. Não acho que tenhamos o direito de dar ao Senhor esse tempo e dizer que não nos levantaremos de joelhos até que o favor seja concedido. Isso pode ser presunção e não fé. Mas há momentos em que as misericórdias são tão necessárias e quando somos tão claros que nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, e quando a oração é tão evidentemente escrita em nosso coração pelo Espírito Santo, que podemos até dizer ao anjo da aliança: eu não vou deixar este quarto até que você me dê sua resposta. Eu nunca deixarei de orar até que você se dignasse a sorrir. Eu não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. Eu tenho que reclamar de mim mesmo e suponho que você tem que reclamar da mesma maneira, porque tanto da nossa oração está faltando aqui nesses pontos descritos. Não mandamos o servo olhar para o mar como Elias. Não deixamos nosso semblante se alegrar quando derramamos nosso coração diante de Deus como Ana. Como dizem os versos, aos seus pés gememos, mas não nos afastamos de nossas ansiedades ao levantar. Isso é vil e perverso de nossa parte. Que tenhamos a verdadeira fé que honra a Deus e nos conforta, crendo que temos a petição que desejamos dele, se isso o glorificará mais. E ele nos atende. Quando nos dá algo diferente do que pedimos, ou faz algo diferente do que pedimos, é porque ele sabe que é aquilo que pediríamos se soubéssemos o que ele sabe.